Olá, Cris Maria. Oi, Marcelo Batalha. Quarto programa, hein? Quantas emoções compartilhadas. E hoje tem muito mais, hein? Muito, muito mais. Nesse quarto episódio da série de programas dos 25 anos da Rio Capela, nós temos hoje aqui dois convidados muito especiais que vão nos ajudar a contar essa história durante o período de 2008 a 2012. São vários temas. Nós vamos falar da produção fonográfica da Rio Capela, vamos falar da carreira premiada do Grupo Vocal BR6 e dos grandes eventos que aconteceram no ano de 2012, como o BR6 Convida MPB e o Fest Rio Vocal. Os nossos convidados viveram tudo isso de forma integral e vão contar suas visões e vivências para a gente. Se apresenta então esses dois, Cris Maria. Vou apresentar com o maior prazer. Que honra ter esses dois amigos que a música me deu, com os quais eu convivi por muito mais do que uma década, fazendo, com certeza, as melhores produções que a Rio Capela poderia fazer na vida, que era produzir o BR6, né? E que emoção ter aqui Deco Fiore. Será que eu vou aguentar? Aguenta, não vai chorar agora não, depois, tá? Ai, meu Deus. Deco Fiore e Marcelo Caos. Mas eu quero apresentá-los para todo mundo saber quem são, né? Porque já os conhecem. Então, Deco é um músico e é um cantor, um incrível diretor vocal, preparador vocal, né? E compositor, arranjador e também professor. Deco, muito bem-vindo, Deco. É um prazer e satisfação rever amigos de tanto tempo e gente que eu admiro muito, né? Prazer estar aqui. Que bom, Deco, que bom. Olha, eu vou chamar também o Caldi, Marcelo Caldi, querido, né? Que é, para que todo mundo já conhece, músico, é um sanfoneiro, um pianista, gênio, um compositor, arranjador e professor. E ele tem a gente tem a honra de ter ele aqui também. Então a gente tem dois BR6 aqui presentes, né? Além de mim. Marcelinho, muito bem-vindo. Beijão para todo mundo. Cris, quando você me convidou, eu fiquei tão feliz aqui de pegar nas minhas melhores memórias os grandes momentos que a gente viveu juntos no BR6, ao lado do meu amigo Deco, revendo Marcelo Batalha, revendo você, que não dá ponto sem nó. Tenho muita admiração por você, pela sua carreira, por toda a sua trajetória também, Cris. E vai ser muito legal viver esse momento aqui, reviver esse momento aqui com você. Que lindos, né? É isso, Batalha. Muitas emoções hoje, hein, Batalha? Segura o lenço. Você trouxe o lenço? Você trouxe o lenço aqui, está no meu bolso. Mas é isso, quer dizer, a Rio Capela, então, depois da produção dos 6 grandes eventos, né, que foram realizados em 2000 e em 2004, isso, sobre os quais a gente já falou nos programas anteriores, partiu então para uma atuação mais robusta, mais madura na produção de shows, de festivais e da carreira profissional do grupo A Capela BR6, Sim. que por acaso Cris Maria cantava, não é isso, Cris Maria? Pois é, uma coincidência. Por acaso, né? Por acaso, né? Então, muita gente sempre perguntou isso, né? O que era BR6? Como é que começou o BR6? Então, o BR6, eu quero dizer para todo mundo que nasceu o BR5, né? 4 homens e uma mulher. Já era um negócio complicado, babado, né? Isso. 4 homens e uma mulher, mas ainda ficou mais ousado ainda, né? 5 homens e uma mulher. Aí nasceu o BR6, que a gente foi atrás do conceito da percussão vocal para entrar no grupo, né, na nossa proposta sonora. Então, assim, desde sempre o BR6 ele era um grupo de loucos por música vocal, sem dúvida, né, experimentalistas, então éramos arranjadores, improvisadores, músicos, professores de canto, regentes, diretores vocais, vai vendo, cantores profissionais, né, cantores de estúdio. Então, assim, essa trupe toda junto, né, embarcou no sonho, um sonho de fazer a tal da música capela brasileira contemporânea, que não era só a música vocal que nos chamava a atenção naquele momento. A gente estava muito ligado no que estava acontecendo no final do século XX, muito influenciado por esse som, um som muito visceral, assim, de produzir voz com muito risco. Eu acho que a gente rompeu todos os tratados de harmonia
que pudessem ser escritos. E assim, a gente entrou numa vibe de fazer a nossa música, e assim, do nosso jeito brasileiro, e pelo que a gente tem feito e falado aqui, né, Batalha, o nosso jeito carioca. Está começando a aparecer aqui, né? Nós já estamos no 4º programa, depois de ouvir tanta gente falando, o que estava acontecendo aqui no Rio era muito diferente do que estava acontecendo no Brasil. E a gente colocou luz nisso e isso entrou em foco no mundo. É um pouco que a gente vai ver aqui, né? Quando a gente começa a gravar isso, exportar isso, né? Isso vai chegando lá fora, né? Nos estados ao nosso redor, que as pessoas vão vindo para cá, e no mundo. Que aí a gente também vai colocando, né, o nosso nome no mapa do mundo com a nossa música, né? Não, e essa viagem que você fala, né, porque reza a lenda, eu até quero tirar essa dúvida com o Deco, né, de que o primeiro disco, que foi o BR6 Música Capela Brasileira Volume 1, foi gravado num apartamento, né? Isso. No famoso apartamento, eu não vou dizer nem de quem era, entendeu? Mas reza a lenda que ele foi gravado no apartamento, foi premiado pela casa, né, pela associação na categoria de World Music, né? Mas eu queria perguntar ao Deco, primeiro, se isso é verdade, se foi realmente gravado no apartamento, e o que ele tinha, o que esse trabalho tinha de tão especial e tão autoral, na sua opinião, que até hoje esse primeiro disco é tão prestigiado e tão respeitado? Ó, tá aqui ele, ó. Olha! E aquela Cris Marina, você não, Cris Marina. Olha só, que lindo, né? Só a gente novinha, olha, gente. André Protásio, Cris Marri, Simô, Eduardo Braga, Deco Fiore, Marcelo Manes. Em memória, né? Já partiu. Muito incrível. Nosso primeiro percussionista vocal. Foi gravado no apartamento, sim. Aliás, todos foram. Os 4 discos foram gravados no apartamento. E o lance mais curioso era assim, todos eram arranjadores, a gente combinava quem arranjava que músicas, e aí a gente gravava separado em cima de uma base, mas assim, totalmente a capela mesmo, geralmente dobrava, o que não era baixo, bateria e solo, era dobrado, a gente gravava 2 vezes, e a gente, acho que a gente conseguiu assim, uma escola assim, de se imitar de um jeito assim, que eu levo até hoje. Assim, era muito incrível isso. O resultado ficava muito legal. E assim, o mais curioso era depois que a gente gravava, a gente ia mixar, aí ficava o arranjador com o Cilan que mixava. E aí assim, era madrugada, assim. Não, isso aqui tá bom. Não, Deco, isso aqui é cabelo, pô. Não, vamos embora, vai ser legal. Simô, então, era o rei do cabelo. Vamos botar um efeito, não sei o quê. Então, assim, era um jeito muito próprio de gravar. Eu acho que a coisa autoral do BR6 vem muito da formação, que é como a Cris falou, uma mulher e 5 caras, sendo que dos 5 caras, uma percussão vocal e um baixo. Vocal, o Simô quase não cantava frases, né? Era muito baixo mesmo instrumento, né? Que a gente vinha muito de uma onda de encantamento com Take Six, por exemplo, né? Que veio uns anos antes, e veio uma década antes, né? Talvez. E era muito diferente essa formação, né? E o fato de sermos todos arranjadores também, e arranjadores diferentes entre si. Então, o legal, assim, eu costumo, quando eu penso um pouco no BR6, eu penso assim, pô, se eu fosse o arranjador do disco inteiro, ia ser um disco. Se a Cris fosse arranjadora do disco inteiro, seria outro. Se o Marcelinho fosse, seria outro. Mas eu tenho certeza que, do jeito que foi, era o melhor resultado que a gente tinha, porque a gente tinha uma diversidade, e essa autoralidade diversa, assim, cada um com... Né, eu tinha a minha coisa de música mineira, de Beatles, de um pouco de black music, o Simô tinha uma coisa progressiva, a Cris tinha uma coisa de canções, folk, junto, então misturados, o André tinha mais de música brasileira, de samba e tal, né? Marcelinho tinha tango, e tinha música brasileira, e sanfona, e coisa regional também, então assim, essa mistura, eu acho que é o grande barato do BR6, essas 2 coisas, essa formação muito inusitada, e essa formação de todos nós, tão diversa, que acabou gerando um trabalho tão rico, né?
Muito incrível. E esse disco, então, foi lançado em 2004, não é isso, Cris? Isso. Então foi no Quarto Fórum, né? Já no Quarto Fórum ele foi lançado pela Biscoito Fino, não é isso? E é legal dizer que nesse evento do Quarto Fórum havia, assim, olha aqui esse encarte, né, a batalha, era um grande lançamento de muitos discos de música vocal ali, né? Uhum. É como se a gente estivesse endereçando tudo aquilo que estava acontecendo no palco e acontecendo nesses eventos de laboratório, né, de congressos, fosse materializado isso fonograficamente. A gente tinha registros disso. Então, 2004 realmente foi um ano assim extraordinário, porque a gente tinha o primeiro disco do BR6, um disco do Equali, a gente tinha um CD de Spirituals que a gente estava lançando, produzido também por Sérgio Sansão, Marcelo Coutinho, o Arranco de Varsóvia estava lançando, o Garganta estava lançando, e a gente resolveu, assim, celebrar, né? Celebrar, tanto que a gente colocou vários shows de lançamento de CD dentro do Quarto Fórum em 2004. Então, eu acho que a gente estava chegando, a gente estava dizendo, olha, a gente está produzindo, viu? A gente já aprendeu tanto, né? Desde 2001 falando disso, assim, tudo começou a ficar muito maduro, né? E ali eu acho que foi um ponto importante para a Rio Capella, porque eram tantos grupos e com muito interesse de estar no palco e divulgar essa música a capela no Brasil, a gente meio que mudou um pouco o foco da produtora. Em vez da gente ficar mantendo os congressos anuais, a gente foi para os Rio Capella Shows, né, por exemplo. Isso aqui é um show nosso em Brasília, né? Então a gente também já estava levando o BR6, o Banta de Boca e o Bombando, por exemplo, para outros estados para fazer show. Então a gente estava muito interessado em formar plateias no Brasil, e principalmente que esses CDs eles pudessem também serem lançados por grandes gravadoras e que tivessem uma distribuição, e foi o que aconteceu, né? Esse disco que o Deco fez toda essa narrativa linda é um disco que a Biscoito Fino ela se interessou na hora que ouviu, nem ouviu muito. Então, esse som do apartamento é muito mágico, né? Porque o Cilan queria uma bênção, né? E será que esse negócio tá bom? Aí o Moog foi lá em casa um dia, né? Um excelente, um grande mixador, mundialmente premiado, com muitos Grammys. Ele era amigo de uma amiga e ela disse assim, Cris, eu vou levar o Moog aí. E o Moog sentou para ouvir lá em casa e ele ouvia e disse assim, isso aqui foi gravado aonde? E ele tem que sabe aqueles megas estúdios de Los Angeles, premiadésimos, tem não sei quantos andares, não sei o quê. Foi aqui? Aqui mesmo? Que é isso? E assim, as pessoas iam ouvindo, e eu não posso dizer também que esse disco ele é emblemático também, porque a gente conseguiu um masterizador, que era o grande masterizador para nós, que era o John Westman. E foi o cara que em Los Angeles colocou aquilo que a gente precisava, né, que era essa produção final de alguém que entendesse muito de música a capela. E ele foi o cara de todos os discos que a gente fez, ele foi o nosso masterizador. E em memória, né? Porque o John, ele também já faleceu. Mas, assim, jamais será esquecido por nós, porque ele dava uma assinatura e, às vezes, ele tirava umas ideias, ele queria fazer uns fades no final, ele ia tirar umas coisas, e a gente, né, Deco, tinha que ligar para perguntar, olha, dá para fazer. Até nesse nível, os arranjadores tinham um controle da sua obra e que a gente respeitava isso muito. Um tinha ideia, mas ninguém mexia, tinha que ter o aval do arranjador. Imagina, cada música, batalha, de um arranjador diferente do mesmo grupo, que tal? Muito louco, muito louco. Mas eu acho que, bom, primeiro que o apartamento deu certo, né? Porque vocês continuaram gravando no apartamento. Mudou de apartamento, mas continuou gravando no apartamento. Com certeza. Então, assim, Raimundo Bittencourt foi lá e ouviu, também não acreditou, né? Depois que a Olivia Haim ouviu, disse assim, não, isso aqui é da Biscoito, a gente começou a acreditar no tal do som do apartamento, tá? Então a gente manteve a mistura, que estava dando certo. Agora, o segundo a ser lançado foi o Here to Stay, que eu acho que é o meu favorito, embora seja difícil essa escolha, mas eu acho que o Here to Stay é o que eu gosto mais. Eu queria perguntar ao Caldi se ele lembra, foi lançado em 2007 nos Estados Unidos, não é isso, Cris? Foi premiado pela Casa como o melhor disco a capela do ano, né? E eu acho um disco incrível. Caldi, você lembra do Here to Stay? Como é que foi a história? O que são as suas boas recordações desse disco? Então, o Here to Stay foi um disco muito especial porque a gente reuniu
dois dos mais emblemáticos compositores de música popular, que foram Tom Jobim e George Gershwin, um brasileiro e um americano, e os dois têm uma trajetória de uma música popular muito rebuscada, flertando com a música, enfim, com as harmonias mais belas e com a música de concerto, e a gente tentou trazer um pouco dessa sonoridade Jobim-Gershwin para dentro do nosso som. E isso que o Deco falou, da qualidade dos arranjadores. Então, assim, o Simô já trouxe uma coisa pop, progressiva, a Cris já trazia um canto diferenciado, eu já trazia a minha experiência de regional. Eu acho que isso, assim, para mim, o que me atraía muito no BR6 era a gente fazer um som em que a gente só tinha referências praticamente estrangeiras. A gente fazia um som, a gente buscava o som dos instrumentos brasileiros, mas a gente buscava na sanfona mesmo. A gente não tinha um outro grupo para a gente seguir e se inspirar, né? A gente, claro, tinha lá os sons das guitarras dos grupos, lá daquele grupo sueco, era a Amanda, que a gente chamava? Amanda Ensemble. Amanda Ensemble, né? Assim, tem tantos grupos estrangeiros que a gente tinha como referência na questão da sonoridade e dessa coisa da imitação do baixo, da imitação da percussão, mas o BR6, o que me atraía e o grande desafio, acho nosso, era a gente tentar explorar um pouco dos instrumentos brasileiros, botar uma cuíca de boca, fazer as percussões como se fosse um pandeiro, um chocalho, um agogô, e assim, nossa, isso a gente pôde explorar muito na hora de gravar, né? Porque a gente tinha o nosso tempo ali. Coitado do Silan, realmente, que teve que dedicar o seu tempo a todos os cantores, porque a gente fazia, dobrava, regravava, refazia, aí às vezes um ouvia lá e no dia seguinte, cara, isso aqui não ficou bom, então vamos regravar. Né? Quantas vezes a gente não teve que regravar um solo porque talvez a intenção não tivesse tão legal, mas isso também fez com que o disco e com que esses 6 ouvidos dos músicos, arranjadores, que têm experiência, né, que a gente tivesse também um respeito pela opinião de cada um. Porque também, se o Deco falasse, se todo mundo falasse, tá bom, mas se o Deco falasse, cara, não tá legal, eu ia ouvir, entendeu? Era uma coisa que eu acho que a gente tinha muito respeito um pelo outro nesse aspecto, assim, de, caraca, realmente, então vamos considerar e vamos tentar refazer, vamos tentar trazer uma coisa que seja unânime, né? que seja para o gosto de todos. E isso resultou, gente, nisso aí que vocês viram. Prêmios, viagens internacionais, discos lançados, discos vendidos, e é disco mesmo, porque era CD, né? Era CD, exatamente. Pra caramba, vendia nos shows, né? As pessoas consumiam isso, e isso é muito legal da trajetória pioneira do BR6. Não, e aí você falou das viagens, acho que isso é muito importante porque, primeiro, o Focaldi citou várias coisas muito importantes. Primeiro, a soma dos 6, né, dos 6 cantores com suas cabeças diferentes, com essas experiências diferentes. E eu queria colocar um ponto, que é o Silan, né, esse Silan, quem é esse Silan, né? O Silan Delgado, né? A 7ª cabeça. Isso, Então, porque a gente também, ao longo do tempo, à medida que a gente foi produzindo e viajando e tudo mais, a gente entendeu que sempre, e nesses grupos da capela, existia sempre um cara que é um empresário, né, que trabalha como produtor e tal, mas você tem um engenheiro de som, né? É o cara que vai nos shows, que é o cara que cria a mágica do som, né? O Silan é um matemático, né? Ele sempre amou a vida inteira a música, e por amor, literalmente, né? Eu acho que se misturou, né, o casamento, a empresa. Com qual dos 6 ele casou? Casou com todos, né? Com todos? Tá bom. E assim, ele foi buscar a formação necessária para gravar a música a capela. Então ele estuda, ele começa a comprar os equipamentos. A minha casa, ela literalmente vai se transformando num estúdio, né? Ela foi casa, em algum momento foi, né? Mas até 2014, que é o tempo da nossa vida musical ativa, existia um espaço do BR6, né? Ou era numa sala, ou se fosse uma cobertura num outro lugar, tinha um estúdio para o BR6, né? O BR6 ele era uma instituição, né? Fazia parte da Rio a Capela, não tinha como separar, né? Então, quando a gente diz, e bonito vocês falarem
relação do arranjador com ele. Eles normalmente trabalhavam de madrugada mesmo, era o tempo livre, porque todo mundo trabalha, então eram madrugadas que cada arranjador ficava com o Cilan para produzir até o final a obra, né? Agora, o que o Caldi fala é que o respeito era tão grande que mesmo que depois cada arranjador tivesse a sua obra, tinha a mixagem final, Batalha. Essa você tinha que saber como é que era. Ela começava às 6 da tarde, que era antes da gente ir levar o disco para ser masterizado fora. E ia até 6 da manhã, às vezes. Eram 12 horas seguidas. A gente ouvindo... Vocês lembram disso, gente? É uma coisa, assim, a gente ficava ouvindo, hein? Procurando pelo em ovo, isso. Assim, até que a gente não ouvia mais nenhum, entendeu? Né? Mas, não é? E o arranjador já não ouvia, claro, com certeza. Então ele já entregava a bola para os outros, que é para os outros ouvirem alguma coisa que ainda poderia ser corrigido, né? E a gente arranjava, né? Não, Deco? A gente arranjava coisa para corrigir, né? Mas deixa eu falar. Tinha essa coisa de o arranjador mixava com o Cilan, aí depois todo mundo ouvia. Cada um dava um pitaco, assim, pô, isso aqui podia ser isso. Aí o arranjador voltava, ia com o Cilan mais uma vez, e no final tinha esse com todo mundo. Verdade, Deco. E o Cilan em todos, né? É muito pior do que eu tinha contado. Mas no final das contas o CD saía, era um sucesso, era premiado, e vocês viajavam, né? Isso que é mais incrível. Eu posso dizer que o Rio de Janeiro, me corrige, Cris Marie, que foi o CD que alavancou mesmo a carreira mundial, no final das contas, das viagens. Teve viagem para a Eslovênia, para a Ucrânia, não teve isso? Sim, posso dizer para você que o Here to Stay colocou a gente numa outra categoria, porque a casa tinha uma premiação anual para todas as produções a capela, né, mundiais, dos ambassadors que se enviavam seus grupos e os nomes e os materiais fonográficos para serem avaliados por um grupo renomado de grandes arranjadores, grandes cantores americanos e que representava essa sociedade, a capela mundial. E eles têm categorias. A gente, logo no começo, concorreu ao folk music. Isso é que eu acho mais legal, né? Que eu agora, nesses 25 anos, juntando a história, me veio a clareza. A gente, logo que a gente foi premiado como World Music, porque é tudo que não é jazz, né? É tudo que não é... O primeiro CD. Ou música erudita. Então, todos os grupos a capela mais famosos do mundo concorrem na categoria jazz, né? O BR6, com o Here to Stay, entrou na categoria de jazz. Só para vocês terem uma ideia o que aconteceu. E não só entrar na categoria como um indicado, a gente ganhou o melhor disco de jazz do mundo naquele ano, de 2000, 2009, 2008. 2008. E se a gente parar para pensar o que aconteceu ali, quando você ganha nessa categoria e você está concorrendo com os melhores grupos a capela do mundo que estão produzindo, naturalmente você está em evidência. E aí começou a acontecer coisas incríveis, assim. Primeira grande viagem para nós foi Eslovênia e Ucrânia. Thank you so much. We started the conversation how to exchange our a cappella programs. We started to think how to get BR6 performing to Europe. With the success of our 2 concerts in Sala Baden-Powell in Copacabana, it is now our turn to meet BR6 in Slovenia. Within the a cappella festival we organized, it's called Vocal Extravaganza. So we are really looking forward to get this amazing carioca a cappella group to Europe. Esse Brasil inteiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil.
Deixa eu te perguntar, o Deco. Eslovênia, Ucrânia, é que nem cantar ali na Baden Powell? Como é que é a história? Deve ser uma loucura, não? Era uma loucura. Eslovênia, Ucrânia e Áustria, né? A gente Jesus. foi também, a gente nessa primeira viagem cantou numa cidadezinha da Áustria, que é perto da Eslovênia ali, que aliás tem 2 nomes, né? A região é Carinthia, né? Klagenfurt. Não, Klagenfurt foi outra viagem, foi no ano Foi seguinte. outra? Liege. Essa é Bleiburg, a Eslovênia chama a cidade de uma coisa e a Áustria chama de outra. Assim, Parece nome de sanduíche, né? eu Sei tô lá. lá, a gente Bleiburg, foi lá, é isso. foi muito Só legal. Só para deixar aqui as nossas viagens, porque talvez a gente não consiga falar, que em 2008 a gente foi Ucrânia e Eslovênia, e incluía essa cidade que o Deco falou, que era, né, divisa com a Áustria. A gente, em 2009, a gente foi para o Japão, né? E aí ainda tem mais coisa. Mas no Japão já foi o terceiro CD, não? Aí Já. já era o lançamento 2009, do Música isso. Capela Brasileira, volume 2. Exatamente. Caldi, lembra disso, do Japão? Olha, lembro. A nossa viagem para o Japão foi intensa, né, gente? Para começar, um avião. Para começar, você chega lá com o horário todo trocado, a gente só quer desmaiar quando chega da viagem, né? E a gente não tinha noção disso, que a gente trabalha com o nosso corpo, né? Uhum. Então, para cantar assim, já era um esforço, porque todo mundo virado e tal. A gente fez um show em 2 espaços, acho, no Japão, não foi isso? A gente fez uma participação num evento pequeno e fizemos um show num teatro enorme. Agora, os nomes eu realmente não vou me lembrar. Tranquilo. A gente fez uma divulgação também numa Em rádio, né? E eles amaram a gente fazendo aquelas coisas, aqueles acapeloquês que a gente fazia, aquelas improvisações de música brasileira. Os japoneses, eles amaram aquilo. Mas isso eu lembrei agora, nem tá aqui na minha ficha. Tinha fãs, não tinha? Parece que tinha... Como é que era a história? Você me contou uma vez uma história. Tinha um BR6 cover. É isso mesmo? Jura? Tinha 5 homens e uma mulher. Jesus. E cantavam e tentavam tirar de ouvido os arranjos do BR6. Eles tiravam. Muito doido. O que eu acho incrível do Japão, assim, isso que me chamou a atenção, especialmente de estar lá, que a gente não ficou até muitos dias, foi uma viagem até relativamente... Uma semana, né? Uma semana, mas me encantou, assim, que se você fosse ao banco, a uma recepção de hotel, a um prédio comercial, em todos os lugares tocava música brasileira. Não estou mentindo. Eles são literalmente apaixonados e consomem a nossa música. Então eu lembro assim, eu falei, cara, o que vai ser desse show? Como é que vai estar o teatro? E aí, o teatro bombando de gente, de pessoas admiradas, vendo a gente cantando um pouco de música americana, mas principalmente de música brasileira, né? Coisas de MPB que a gente gostava. A gente preparou um show mais brasileiro para o Japão, que eu acho que era o que eles estavam esperando. E aquele encantamento, depois os fãs vindo pedir autógrafo. Era uma coisa realmente, uma experiência única, né? Viajar para o outro lado do mundo e viver esse sonho, esse sonho vocal, assim, realmente foi muito especial. Foi 2009, Cris? 2009. Foi 2009. Nesse mesmo ano, em 2009, a gente foi para Munique, na Alemanha. No mesmo ano, em 2009. E no mesmo ano também, nessa viagem para Munique, a gente foi à Áustria também, né? Então, 2009 foi um ano, com certeza, de muito impacto, né, do Here to Stay. Em 2010, a gente foi à Bélgica. Calma, que eu vou chegar em 2010. Você já está adiantando o negócio. Porque eu sei que 2010 ou 2011, teve um grande festival onde vocês participaram, abrindo o show do Bob McFerrin, é isso? Foi em 2011. É sério isso? Com a presença do Simon Carrington, que era nada mais, nada menos que o fundador do King Singers, que ele, segundo reza a lenda, ele viajou de Londres para lá para assistir o show do BR6. Conta um pouquinho sobre isso. Que festival era esse? Como é que foi essa história? Nossa, essa é uma memória para mim absurda, absoluta, porque a gente estava naquele teatro. Perrengues, Um teatro. Eu quero as tretas. Um teatro como são esses teatros de acústica, né? Que você tem lugares assim no teatro que são parece que você não está vendo nada, mas é o melhor lugar para você ouvir daquele ponto, né? Então era absurdo assim, né? De alto, era muito, muito, muito alto. Um palco italiano, que o público estava muito acima de você, era um palco
com uma acústica, que para eles era excelente, para quem ouvia. Na hora a gente foi passar o som, né? A gente cantou a primeira música. Não sei se vocês lembram disso. Ninguém ouvia nada. Eu não ouvia ninguém, nem a mim mesma. Aí eu olhava para todo mundo, todo o BRC, ninguém se ouvia. E aí, lembra disso, Bom, gente? eu não ia conseguir cantar, ia ter uma dor de barriga na hora. Não, assim, né? aí Desespero, né? a gente começou a voltar para. A gente foi para o camarim, que é característica nossa, né? Isso é característica até de grupos onde você tem uma mulher e muitos homens. A estratégia impera, entendeu? Vamos fazer qual é o plano? Qual é o plano agora? Porque tem que dar certo. Não tinha plano. Vamos ficar mais perto? Vamos cantar menos, com menos volume? Vamos arriscar menos? E tudo, a gente já estava figurino, tinha cenas, tinha tudo. E aí, bom, resumo da ópera. Vem alguém nos dizer no camarim que Simon Carrington já tinha chegado. Um pequeno calmante, né, para vocês. Assim, Simon Carrington já tinha Nossa chegado, já estava ali na primeira fila, né, para assistir, porque veio de Londres, né, para conhecer o BR6, essa música brasileira a capela. E aí, é isso, né, minha gente? Como bom BR6, né, e também não esqueço coisas boas, que sempre na dificuldade todo mundo se ajuda. Nós entramos, cantamos, né, era um foco total, assim, foco total, porque é como se você estivesse num avião sem instrumentos, entendeu? É um nível de atenção. Quando acabou o espetáculo, cada um caiu para um lado, assim, no camarim, assim, a gente desmontou. Depois teve um happy hour e o Simon Carrington estava lá e que veio nos cumprimentar, né? Bom, como a gente não sabia o que tinha sido, vou dizer para você, 6 meses depois, mandaram para a gente um CD, um DVD desse show. Você sabe que eu não vi? Durante 1 ano eu não queria ver esse negócio. Eu guardei. Depois de 1 ano eu tive coragem. Eu falei, não, eu vou ver. O Silan viu primeiro. Aí ele disse, você tem que ver. E foi realmente incrível, assim, o que a gente fez. É incrível. Aí você começa a entender em que nível que a gente estava, né, gente, da memória, de estrutura do instrumento do corpo. A gente já cantava aquilo há tanto tempo que até com uma menor escuta ou uma menor sensação de percepção real, né, porque a gente precisa do som para cantar, né, a gente conseguiu fazer uma entrega como aquela. Assim, historicamente, para mim, é essa e o da Bélgica, né? A gente cantando a temperaturas incrivelmente baixas na Bélgica, no meio de uma floresta, 2 shows. Para quem é cantor sabe, né? Sem conseguir abrir a boca, praticamente. Você faz tão um frio, show, né? depois você volta para casa. Não, lá não. Você fazia um show, depois você ia para dentro de um camarim com uma fogueira para você se esquentar, minha voz acabando. A minha voz acabando, e eu sempre fazia, né, com o BR6 e o Deco, as vozes agudas, a gente se olhava e eu disse, Deco, minha voz está sumindo. Aí o Deco, aquela estrutura dele mágica, assim, de diretor, ele disse assim, vamos cantar com inteligência. E foi muita inteligência mesmo, porque você tinha que desviar de onde não tinha nota, você tinha que ir procurando a voz onde ela estava, porque ela foi sumindo. Vocês lembram disso? Quem lembra desse negócio? Lembro. Eu lembro desse intervalo, assim, de vamos cantar menos, a gente aquecia de novo no camarim, né? Deu certo, foi um maior showzaço. Mas esse negócio de perder a voz, eu perdi a voz em Leipzig também, vocês se lembram, gente? Verdade, Eu calma. lembro. Eu lembro. Eram 2 shows, um foi sábado e outro foi no outro domingo, uma coisa assim. A gente ficou uma semana passeando, né? Eu fiquei uma semana passeando no hospital, né, para poder me curar. Eu ia lá e eles são todos naturebas, né, na Alemanha, então eles me tratavam lá com vitamina P, injeções. Tomei muita injeção na bunda nessa viagem, injeção de vitamina B. Mas olha, melhorei e a gente conseguiu fazer. Mas realmente essas viagens, lugares impressionantes, teatros com estruturas maravilhosas. Que momento lindo, né? Que a gente viveu e que carreira bonita, né? Eu sinto que o BR teve esse lugar assim na música no estrangeiro, né, nos lugares que estavam assim ávidos
por consumir uma coisa que fosse diferente. Sim. E eu acho que a gente atendia exatamente as expectativas Sim, dessas sim. pessoas. Né? Sim. E a gente conheceu o modelo, né, desse tipo de vida, né, que os cantores, eles se produzem, né, os cantores, a capela, eles são produtores, eles é que fazem os festivais, eles gravam seus CDs, eles divulgam, é um trabalho muito diferente, assim, de uma... você não tem essa distância do produto final, ele não está na mão de terceiros, né? Você produz tudo, você produz a concepção, o arranjo, os ensaios para produzir, a entrada do estúdio, o resultado final, tudo é um processo, por isso que o BR é tão rico, né? Porque nós realmente tínhamos tantas habilidades juntos, e nós produzimos, de verdade, todas as decisões do BR6 foram tomadas juntos, e a Rio Capela, ela sempre foi assim aquela que acendia o foguete, e Cilan, ele passou a trabalhar como um produtor também, agenciador do BR6. Então, muito do que a gente conquistou lá fora é prêmio, mas também é um grande trabalho dele, que foi construindo, assim, achar o espaço e a conexão com as pessoas. Tanto que a gente tem amigos, produtores no mundo até hoje, né? Que nem esses amigos cantam mais, como é o caso do Dick Sharon, né? Que não tem mais o grupo dele, porque a gente descobre depois que a música capela é para os jovens, e para os fortes, e para os loucos também, entendeu? Então, tem uma fase da vida que a gente é assim, depois a gente vai evoluindo. Evoluindo não, transformando. Não, mas naturalmente, porque se você, né, você não vai ter a mesma saúde de sempre, é o que o Cláudio está falando, entendeu? Qualquer coisa te afeta como cantor. Então, é num nível, assim, você não tem instrumento para afinar, depende do teu corpo, da tua saúde, da tua mente, das tuas emoções, de um trabalho em equipe. Essas performances olímpicas, essas equipes olímpicas, elas não duram muito tempo, elas duram um tempo. Então, acho que é muito legal a gente estar falando essa época de ouro, né, do BR, e que coroa, eu acho, com 2012, né? Eu acho que você falou tudo. É uma época que precisa ser, inclusive, registrada, como a gente está fazendo aqui nesses programas, né? Porque principalmente no início, né, desde lá dos fóruns, passando até chegar a 2012, a internet não era assim como é hoje, não tinha redes sociais, então você tem muito pouco registro, né, para essa juventude, inclusive, que não conhece, que não viveu essa época, né? Sim. E aí chegamos a 2012, que você está falando, essa época eu tenho... Você estava nisso, né? Eu estava correndo de um lado para o outro, subindo aquelas escadas, descendo aquelas escadas, no final do dia eu terminava com as pernas doendo, porque eram, aliás, 2 eventos incríveis. Né? Os shows do BR6 Convida, né? Que tinham os convidados, vamos falar daqui a pouco, e o Fest Rio Vocal, né? Que era aquela Disneylandia, aquele parque de diversões, né? Reeditando os antigos fóruns, né? Onde a gente tinha vários cursos, várias palestras, tudo ao mesmo tempo, você tinha que escolher, uma loucura. Isso. Fala um pouco dessa época, Cris. Eu acho que depois da gente ter andado no mundo, produzido muito com o BR6, e a gente estava, assim, literalmente surfando nas coisas que a gente estava fazendo com música capela Brasil e fora, surgiu uma oportunidade única, porque abriu uma inscrição, um edital para um patrocínio da prefeitura, tinha muita gente torcendo para a gente fazer de novo o fórum, tinha uma espera de 8 anos, desde 2004, né? Então, me lembro, assim, da gente ter ido lá com, sabe assim, um caderno bonitão para dizer de uma ideia, e na mesma hora foi aceito. Então a gente recebeu um patrocínio da prefeitura. Olá, e de repente a gente está aqui celebrando 25 anos da Rio Capela, da produtora, 25 anos dessa pujança de talento e de capacidade agregadora para empresas, para pessoas, para carreiras pessoais também, né? Que é a Cris Marie Hackenberg, que eu admiro tanto. Estou super feliz de poder dar meu depoimento, ainda mais que eu me lembro que entre 2001 e 2004, nos primeiros fóruns, eu estava fora do Rio e eu não podia participar, estava longe, não podia voltar para o Rio, ficava numa loucura, numa fissura. E aí, em 2011, eu descobri, tive acesso a essa informação de que existiam os fundos de apoio à música na cidade do Rio de Janeiro, e lembrei, gente, vamos voltar, eu já estou no Rio de novo, vou poder participar,
puxa vida, será que não dá para isso sair não? E aí comentei com o Chris Marie Hackenberg dessa possibilidade. E, de repente, aconteceu. É uma coisa magnífica de poder participar. Tanta gente maravilhosa, talentosa, que mudou a vida, inclusive eu. A partir de 2012 para 2013, eu saí das áreas mais duras de trabalho e fui atrás de minha missão, minha vocação como cantor e trabalhando com a música desde então. Então eu sei que o Fest Rio Vocal de 2012, do qual eu pude participar, eu já estava no Rio, foi impressionantemente prolífico na geração de novas carreiras e nesse impulsionar do caminho pessoal de tanta gente. Isso eu tenho certeza. E isso é uma gratidão que eu tenho com a produtora Rio Capella e especialmente com o Chris Marie Hackenberg, de quem eu sou fã já há muito tempo. Eu agradeço por poder estar aqui dando esse meu testemunho. Na época eu participei, acho que com 3 grupos vocais, não me lembro, são tantos a gente que gosta, a gente está nessa. E estou feliz aqui de ver essa galera linda reunida, festejando e celebrando esse momento especial para a nossa música. E contem comigo para as próximas edições. Um beijo grande. Obrigado, Chris Marie. Obrigado, Marcelo. Logo depois, a gente entrou em contato, o CCBB quis entrar também, então falou, vamos fazer um festival para além, né, do que vocês estão pensando, vamos fazer um festival internacional. Então, nossa, a gente tinha a casa, que era o CCBB, antigamente era o Bennett, né? Uhum. Então, a nossa casa agora era o CCBB. E a gente tinha uma sala em todos os andares, além dos teatros, para poder fazer, e começamos a fazer os convites. E aí, para nossa surpresa, muita gente queria vir, né? Vieram 2 grupos da Argentina, o Vox Pop e o Cabernet Vocal, e os nossos queridos parceiros, que já estariam também na produção do nosso 4º CD, gravando com a gente junto, que era o House Jacks, do Dick Sharon, que eu já falei algumas vezes dele aqui nesses programas nossos, né? É uma referência para a música a capela mundial. Esteve aqui no Rio de Janeiro, no CCBB. Eu tenho foto com ele, só para dizer isso, tá? Morrendo de vergonha, mas tirei. Não, e assim, ele veio com uma curiosidade, como todo grupo, né? Eles vieram com uma curiosidade para entender esse público brasileiro. Por quê? O que já estava acontecendo lá, na casa? Eles já tinham estabelecido uma nova categoria. Sabe qual é a categoria? Era o prêmio para a produção a capela South America. Acredite se quiser, não é mais folk music. E você vê que começou a ter uma produção de música a capela, que eles tiveram que criar uma categoria para a América do Sul. Valorizando o trabalho que era feito aqui. Exatamente. Então, o BR6 ele entrou no festival, né, como um artista hostess, um artista produtor. Ele que faria a ponte com todos esses artistas de fora. Tanto que o BR6, nos 3 dias de fórum, fechou toda a noite, né? Fechou com o Vox Pop, fechou com o Cabernet Vocal e fechou com o House Jacks. Hello, Chris Marie and everyone who's watching this. This is Deke Sharon coming to you from actually, I think I'm in Canada right now, traveling around the world trying to spread harmony through harmony as I do. And I just wanted to say hello and offer some reminiscences about our work together. BR6 is one of the world's great a cappella groups. And it was truly a pleasure to be a part of the Rio Festival, the a cappella festival in 2012. Legendary time performing there with the House Jacks, making new friends, singing for people, and not only teaching, but having an opportunity to hear and see some of the most incredible music. I'm an enormous fan of Brazilian music. I listen to bossa nova all of the time, and more recent artists like Maria Monte and Seu, and I love the sound and the style of Brazilian music, and I learned so much from it, and it fills my heart and my soul. Plus, BR6 and the House Jacks got an opportunity to collaborate on a song that I wrote, an original song called Quiet Moon, which I was so very thrilled and happy to have an opportunity to write a bossa nova and then send it off to BR6 to do whatever they want to with it. And they made it so much better. Every time I hear it, it fills my heart. So the friendships that happen through a cappella last forever, and I very, very much hope that I have an opportunity to return to Brazil again someday, and we get an opportunity to make music together.
E nesse Fest Rio foi muito legal, porque a gente teve 8 corais participando de shows, 8 grupos vocais participando, foram 3 dias, e um mês depois do Fest Rio, ainda de ressonância de produção, no Centro Cultural da Música Carioca, ali na Tijuca, a gente fez o que para nós era um sucesso, que era o Open Singing, que a gente falou tanto, né? Que era um regente com cantores. A gente fez uma coisa chamada Maratona Vocal. Era um sábado à tarde, 3 horas de música, onde a pessoa sentava na cadeirinha, levantava 3 horas depois e passava por 4 arranjadores, regendo sem parar músicas para as pessoas cantarem juntas, né? A gente fez isso em 2 sábados. Esse é um produto, foi muito legal mesmo. Será que eles lembram desses? Acho que não lembram mais não. Hein? Eu acho que o BR ele estava sempre muito focado na questão dos shows, né? E eu acho que o Deco estava com o pé quebrado nessa época, não estava, Deco? Eu lembro do pé. Em 2012, alguns shows eu fiz com o pé quebrado. Mas foi culpa do Tony Garrido. Ele acabou o show dizendo: tu vai quebrar o pé. Alguém que falou isso. Eu quebrei, assim, na semana seguinte. Nunca tinha quebrado nada. Então vamos falar. Eu encontrei com ele uma vez e falei isso para ele. Ele parou assim. Aí, mas você já ficou bom. Pô. Não, eu lembro do Tony Garrido. Eu acho que eu vi todos. Mas vamos falar, então, desse Tony Garrido que o Deco está falando, que é a coisa que foi incrível para nós também, que no mesmo ano do Fest Rio Vocal, a gente conseguiu um patrocínio da Eletrobras, que fazia 50 anos, né, naquele ano, para produzir o BR6 Convida MPB, que era também uma produção de shows dentro do CCBB, e a gente tinha um show por mês, que na hora do almoço a gente fazia um show com um coral convidado, então foram mais de 8 corais que participaram, e à noite a gente chamava um artista da MPB que viesse cantar conosco. Então o BR6 cantava, tinha um momento do artista que chegava, ou, né, com um músico acompanhador, ou ele mesmo tocando, e a hora ele tirava um instrumento, deixava o instrumento de lado e vinha cantar com a gente, a capela, né? O BR6 também cantava. E aí eu vou te falar, tem muito bastidor para contar. Você sabe, Batalha, você viu algum desses shows? Eu comi um sanduíche com o Zé Renato no bastidores, eu lembro disso. Mas olha só, Emílio Santiago, que já nos deixou, incrível, maravilhoso. Moraes Moreira, Flávio Venturini, Francis Raime, Sérgio Lorosa, quem mais? João Bosco foi incrível. Joyce, né? Esqueci alguém? Não. Zé Renato, já falei. Foram shows incríveis, eu assisti todos. Foram 8. Tony Garrido. Tony Garrido, exatamente. Incríveis. Acho que, independente de ter patrocínio ou não sei o quê, era um ato de coragem, no final das contas, fazer isso, né? Porque a produção disso não era fácil. Muito. Né? Tanto do Fest Rio quanto do MPB Convida. A gente, no final de cada show, a gente sempre deixava uma câmera, porque aí a gente tinha um pouco de dinheiro, né, Batalha, porque era patrocinado, então a gente deixava um pessoal do audiovisual que, quando ele saía, o artista saía da experiência de cantar a capela, a gente fazia um depoimento, né, e a gente vai mostrar um pouquinho aqui desses depoimentos também, porque são históricos, né, e o quanto que aquele depoimento mostrava, primeiro para alguns, a primeira experiência da vida, né. Eu me lembro do Moraes Moreira, não sei se lembra do Moraes, falando um pouco do a capela, ele ficou muito bolado. E ele era assim, para ele era como se ele tivesse ido para uma outra dimensão de música, né? Porque ele achava que ele fazia uma música, mas que cantar a capela era uma outra música. Era muito incrível isso, né? E ele vem com uma história de Novos Baianos, né? Revolucionando, né, a estética dentro de um tropicalismo, né? E aí você vê ele se sentindo revirado, descobrindo uma música ali. Ao mesmo tempo, a gente tinha um Venturini, a gente tinha um Zé Renato, que já estão com o coração, né, com as veias todas ligadas à música vocal também, né? Rolaram uns textos, não tinha? Eu acho que eu ainda tenho esses textos nessa época. Tinha umas crônicas. Crônicas, exatamente. Isso, Marina Colassante. Muito legal, muito legal. Né? Foi muito incrível. Eu tenho isso tudo guardado. Você tem? Eu tenho isso tudo. O Moraes, que foi o primeiro, ele foi muito generoso com a gente, assim, porque a gente cantava umas 3, 4 músicas nossas, chamava ele.
E aí ele cantava, o artista cantava algumas coisas, depois chamava a gente para fazer um número a capela e o cara terminava o show dele. Aí quando a gente cantou as nossas músicas, o Moraes chamou a gente chamou o Moraes entrou, ele olhou para a gente assim, olhou para o público, e agora, como é que eu fico? O que eu estou fazendo aqui? Desse som aí, o que eu vou fazer aqui? Aí ele foi muito generoso, a gente elogiou muito e falou que eu já cantei em trio pé de serra, orquestra, não sei o quê, a capela eu nunca. Olha bem, quando eu recebi o convite do R6, eu fiquei meio em pânico, porque eu falo para as pessoas que eu faço show de todo jeito, só voz e violão, com banda pequena, banda grande, mas a capela, irmão, eu realmente fiquei... Mas quando eu cheguei aqui, que eu comecei a ouvir o grupo, e cada um é um instrumento, entendeu? Aí eu fiquei mais tranquilo e me deliciei de fazer isso. E vou botar no meu currículo, hein? Cantei a capela. Vai ser a primeira vez aqui hoje. A gente teve também a experiência com o Tony Garrido também, né? Que é um pouquinho da que estava falando, né? Que tinha essa onda, e aí você vai notando que o artista também... faltou aqui, eu ia falar, né? Em vez de voz, né? Eu ia falar do Tony Garrido. A gente podia falar um pouquinho, já que vamos falar de voz, né? Vamos falar da emoção de cantar com Emílio Santiago? Sim. Né? Foi uma coisa impressionante, assim. Emílio chegava pronto, vamos combinar aqui, né? Gente, é uma coisa assim... Não, é uma coisa... Porque não tem disfarce a música a capela, né? Você apresenta, né, a sua música, o seu DNA, o que você pensa sobre música, as suas origens. Quando você abre, né, a voz e saem as primeiras notas, não sei, como se eu posso voltar no tempo aqui agora e olhar para ele assim do meu lado e ele cantando. Era algo assim. Uma vez eu vi um regente falando com uma cantora e disse: ela tem voz de chantilly. Eu fico pensando, né, esse smooth, né, essa voz de veludo, ele tinha uma coisa que era o domínio do ar, né? Não é isso, Deco, Caldi? Vocês lembram dessa experiência de cantar com o Emílio? Olha, Emílio é uma referência, assim, o cara começou, né, um crooner, né, uma carreira enorme, um cara que lançou inúmeros sucessos. Claro que todos que a gente chamou ali tinham sucesso e tal, mas acho que eu acho que logo depois, alguns meses depois, o Emílio faleceu, né? Foi uma coisa assim, de pouco tempo depois, ele parecia estar tão bem naquele show, só acompanhado de um violão, e quando ele veio cantar com a gente, eu falei, caraca, esse cara vai vir com a maior marra, ferrou, como é que vai ser? Ele foi tão generoso também, eu acho que a gente conseguiu, dentro da nossa humildade ali também, a gente conseguiu impor um respeito e ganhar um respeito dele, né? Que ele falou, caramba, legal isso aqui que eu tô fazendo, né? E isso que você falou, aquela voz de veludo, realmente ter visto e ter cantado com ele tão próximo ali, eu acho que foi talvez a experiência mais impactante de todos eles. Ele pediu para a gente cantar um pouquinho na passagem de som, aí ele foi sacando o que era, aí ele começou a cantar de levinho, aí entrou. Né? Tinha essa coisa do, opa, onde é que eu vou? É isso aqui. Onde eu vou pisar, né? Onde eu vou pisar com a minha voz? Qual vai ser o volume que eu vou emitir? É um cara com muita experiência, meu Deus. E ele arrasou. Arrasou. Muito. E aí tem uma história interessante do Francis. O Francis Rhymes, que cantar com a gente, ele falou, mas aí você canta uma capela. Aí ele falou, olha, eu posso cantar capela, só que assim, não existe eu sem o piano. A minha figura, eu não posso levantar, pegar um microfone e cantar, porque eu não faço isso. Então, assim, eu vou cantar a capela, não vou tocar, mas eu vou fazer isso sentado do piano. Eu fiz até um número que era ele no piano, a gente em volta do piano, cantando com ele, todo mundo a capela, só a sua voz, mas ele fica essa exigência. Essa memória, que incrível isso! É isso mesmo. Mas é isso, é o cara que se reconhece como instrumentista. Ele precisa ter o piano na frente dele ali, pode até não usar. Não, eu acho que isso aí é questão até do músico, né? O músico, ele é o veículo, né? Sem o instrumento, aquela voz,
ela perde o caminho mesmo, entendeu? Então, para além da questão só de uma marca ou uma coisa simbólica mesmo, é da onde a coisa principia. E, de repente, você está sem aquilo, vai começar da onde? Né? E por si só, o que você fala, tem que ser muito corajoso, né? Com certeza. Então, você tem que ter alguma coisa. O cantor, ele tem um microfone. O microfone, ele é uma referência. Você pega o microfone, parece que seu corpo vai se arrumando, né? Agora, quando você pega um músico, ele faz a mesma coisa, mas com um instrumento, né? E a voz brota, né? E é muito lindo isso. Eu acho que por aí, se a gente pudesse pegar um cantor e um instrumentista que são uma coisa só, muito orgânica, é o João Bosco, né? Sim, com certeza. Né? E foi uma super experiência pra gente também ter cantado. Eu acho que o João Bosco e a Joyce foram uma vibe meio parecida, porque eles também são simbióticos, né? A música deles, eu não consigo pensar na Joyce sem aquele violão. Verdade. Meio Nara Leão, assim, né? Meio naquela onda. E o João Bosco meio na onda do João Gilberto, do Dorival Caymmi, né? Do cara que tem aquela... É tão simbiótico que o cara faz nas suas canções e nas suas harmonias e naquele estilo de tocar, nas levadas. E eu lembro deles também. Agora eu vou cantar a capela? Porque parecia que eles não estavam entendendo o que eles iam fazer ali. Né? E o grande propósito era que eles, no fim das contas, cantassem a capela com a gente. Exato. Eu acho que o barato era esse desafio de eles também saírem desse lugar de conforto. Né? E a gente também, porque para nós também não era tão confortável, porque a gente estava fazendo arranjos muito novos. Né? A gente tinha que produzir a cada semana, praticamente, novos arranjos, e aí distribuir quem vai fazer qual arranjo, quantas músicas, como é que a gente vai ensaiar isso sem o solista, para depois, na hora, chegar e dar... Né? Assim, era insano o trabalho. Era uma coisa... gente combinou de fazer arranjos mais simples do que os nossos regulares. Assim, sim, né? Era isso. Tinha que ser uma coisa, uma encrenca menor. Assim. Quase inevitável, né, Deco, de ser simples, porque imagina você fazer um arranjo simples do Nascente, por exemplo, do Flávio Venturini, ou de uma música que tenha uma harmonia mais rebuscada do João Bosco. Caraca, era assim... Às vezes é impossível você simplificar tanto, porque a nossa música brasileira é rebuscada. Então, assim, o que é simplificar? Talvez é um pouco menos de ritmo, mas, assim, ainda assim, era desafiador pra caramba. E ao mesmo tempo, também acho que fluiu, porque a gente também saiu um pouco da nossa zona de conforto. Teve que ser muito parceiro ali, né? Muito. O que interessa num grupo vocal é o resultado do grupo. Um quarteto, a gente costuma dizer que tem uma quinta sonoridade, que é a sonoridade do grupo. Tem a sonoridade dos quatro e tem o quinto som, que é o timbre que esse grupo produz, no caso do quarteto. Então, acho que isso é uma lição que a gente vai aprendendo, que eu aprendi, continuo aprendendo, porque eu continuo fazendo parte do Boca Livre, aprendi muito com essa vivência com o Boca Livre, quer dizer, de cantar, de poder cantar e ouvir os outros, e poder se integrar nesse conjunto de vozes. Quer dizer, claro que cada um ali é um solista, tem uma voz, tem a sua personalidade. Eu acho que isso, né, no grupo vocal é importante. Ouvindo vocês cantarem hoje, tive a confirmação de tudo isso, dessa sensação de cada um, quando canta, tem um brilho, e poder dividir esse brilho quando está em conjunto, saber dividir esse brilho, né? E poder ter prazer com isso, de ouvir, de ter essa alegria de estar ali cantando e ouvindo e harmonizando junto com outras pessoas, outras vozes. Eu acho que essa é uma sensação que eu recomendo a todos. E aí eu acho que a gente também tem essa construção de entender que o grupo a capela, nos modelos das músicas que você canta, então você canta música sacra, você tem um modelo, você canta um grupo sem percussão vocal, ele tem outras relações de harmonia, de produção sonora. Então, o BR6 é aquilo que a gente viu. A gente trabalhava muito num certo risco,
né? E então, quando a gente convida um artista da MPB para vir para a gente para jogar nessa quadra do risco, né? Tem que ser muito corajoso, né? Um que queria muito batalha, que não teve agenda, era o Ed Mota. Jura? Juro. Eita, nós. Ele queria ter vindo. E a gente tinha Falso Milagre do Amor, né? Arranjo do Deco, né? No volume 2, né? Ô, Cris Marie, eu quero ficar aqui mais 2 horas. Será que dá pra gente ficar? Eu também ficaria. Mas a gente tem que vir agora para o presente, né? Porque, bom, muitas histórias incríveis, né? Sempre valem a pena ser contadas. A gente tem contado muitas histórias aqui, né? Essa é a ideia desses episódios que a Rio Capela está produzindo nesses 25 anos, né? E a gente aqui no presente, olhando com tanto carinho para esse passado, né? Com os nossos convidados, é sempre uma grande celebração, né? O que você fala sobre isso? Chegar agora, depois de tantos anos aqui, com esses caras incríveis, né? Com tantas histórias para contar. Fala um pouquinho pra gente. Olha, para mim é uma grande emoção. Tá lembrando, assim, de memórias lindas, coisas incríveis, né? Que tá na minha vida, tá na vida de cada um de nós aqui do BR6, desses grandes amigos, contando um pouco, fazendo esse público todo vibrar também com tudo isso que a gente conta, né? E eu quero muito agradecer a presença desses nossos amigos, mas eu queria agora colocar o pé no presente e o olhar no futuro, para a gente, né, ir se descolando um pouquinho desse passado e perguntando, assim, vou começar com o Caldi, tá? Caldi, qual o legado que fica para você de todos esses eventos, todas as histórias que a gente conseguiu construir juntos aqui, junto da Rio Capela, né, que a BR6 está costurado na história da Rio Capela. Onde é que fica isso para você na sua vida? E o que é que você leva disso? Olha, uma excelente pergunta. Você sabe que eu estava imaginando você perguntar isso, Cris. Que, assim, eu acho que a experiência com o BR6 teve tantos ganhos, assim, primeiro de trabalhar com gente que eu admiro, de trabalhar com um nível de profissionalismo de alta performance, da gente ter esse, na maioria das vezes, né, da gente ter esse respeito, claro, né, que todo grupo tem as suas desavenças, problemas, embates, mas a gente sempre manteve um respeito e uma admiração muito bonita um pelo outro. Eu sinto que também eu aprendi a lidar muito melhor em grupo, né, tanto que depois que a gente se separou, digamos assim, passamos a não cantar mais juntos, depois eu criei uma orquestra de sanfonas, né? Num outro modelo, mas é uma coisa que conviver em grupo, estar com muitas pessoas, eu acho que eu aprendi isso muito com você, especialmente, Cris, que você sempre foi uma figura central nisso, a única mulher, imagina, no meio daqueles homens, daquela macharada machista, você se colocando, se impondo, mas sempre com muito amor, muito, muito carinho, muita dedicação. O Cilan também, assim, dando aquele suporte em todas as áreas possíveis, tanto da produção quanto da questão disso, de deixar o som mais confortável possível. Ele não descansava, né, enquanto ele não sentisse que a gente estava confortável. Isso era muito bonito, assim, do casal, sabe, de vocês. Esse carinho com a gente. Então, eu acho que esse carinho é uma coisa que eu herdei muito para os trabalhos que eu faço, sabe? De ter o respeito pelos amigos, ter o respeito independente das hierarquias, quem é que está à frente, quem é que está atrás, quem é que está do lado. Isso é muito legal. E eu já tinha tido experiências antes de cantar em coro, eu ouvindo o Garganta Profunda, que era um outro grupo vocal, que tinha uma outra dinâmica. E no BR6 eu sinto que tinha essa dinâmica que era que assim, cada hora que um mandava, os outros respeitavam, né? E podia mandar um pouquinho também, né? Então, não sei, para mim é isso, a herança da alta performance, a herança de uma qualidade de relação respeitosa e amorosa. Que lindo, que lindo. Eu vou levar isso para mim, Cacique Temporário. Não chorem, tá? Não chorem. É um grupo que tem caciques temporários. Caciques temporários
6 caciques, 7 caciques. É, vamos ver. Deco, querido. Faltaram esses dois aqui, ó. Olha, vai, Deco, nos corrija então, Deco. Aqui. Volume 2 e o Esse For é All, maravilhoso, que é o quarto, o adoro. terceiro e o quarto discos lançados do BR6. Que lindo. Olha, É. pensando em termos de legado para a música, né? O Cláudio falou uma coisa mais pessoal. Eu penso o seguinte, acho que foi importante esse movimento a capela, que você pega uma coisa muito específica, muito difícil de fazer. Tem que ensaiar muito, eu nunca ensaiei tanto na minha vida quanto no BR6. Isso assim. E assim, depois quando coloca um instrumentozinho para cantar em cima, dá uma suavizada na coisa, assim, que as notas estão ali, o tom está ali, você não ter a referência e os 6 terem que pensar a mesma coisa, assim, é uma coisa surreal, assim, só se faz se a gente, sei lá, marcava 3 ensaios por semana e fazia 2, uma coisa assim, mas tinha que ser assim, senão não dava. Então, esse legado do trabalho, muito trabalho para fazer uma coisa, é muito, muito imprescindível para depois até dar uma aliviada e fazer, não, mas ensaiar é bom né, o Dizzy Gillespie falava para o Charlie Parker, né? O Charlie Parker falou para ele, Dizzy, você está fazendo turnê? Mas eu não gosto dessas turnês, não, que elas atrapalham meus ensaios. Entendeu? O lance dele era criar no ensaio, era tocar com os caras, experimentar coisa. E a turnê você tem que apresentar uma coisa, né? É bonito isso. E assim, pensando, lá atrás, éramos 4 grupos no Rio, né? Que era o BR6, o Baldeação Rio, o Bombando e o 5 a Seco, assim, desse movimento, assim, acho que os que eu lembro daqui. Aí tinha o Banda de Boca de Fora, tinha da Bahia, tinha o Véspera de São Paulo, tinha algumas coisas, mas eram poucos grupos. E, assim, essa onda a capela, que de uma época, um trabalho, e a Rio Capela é muito importante nisso, que faz você coloca uma comunidade, né, que é especialista nisso, especializada nisso, trata disso o tempo todo. Eu acho que, vocalmente, hoje a gente tem os Ordinários, o Ordinários e o que era do Augusto, que teve com a gente no BR6, mas era do 5 a Seco, do Bombando, e o Bibossa, que era o Baldeação Rio, de repente é uma continuação, e nenhum deles é a capela. Então, eu acho que serviu de base para uma coisa muito, muito impactante, muito importante, mas para a música vocal brasileira, depois disso, voltar um pouquinho para a coisa de instrumento também, mas com uma vivência dessa música a capela, de excelência, de desafios, de improvisos, isso tudo tem. Mas, assim, o a capela eu tento muito que ficou com a gente ali, assim, não vejo tanto reverberar hoje, assim, pode ser que eu esteja errado. Mas, assim, a experiência do a capela é fundamental. É como aquele negócio, você vai correr 10 quilômetros na areia, quando você vai para a pista, você voa, entendeu? Então, sinto meio assim, né? E para mim é isso, cara, assim, a importância do ensaio, assim, né? Não é mais tão difícil as coisas que eu faço, tão difíceis quanto era o BR6, que a gente estava sempre numa corda bamba, assim, podia desandar a qualquer momento, e a gente tinha que ter um plano B ao vivo. Isso é muito louco. Isso filosoficamente para a vida, acho que é um legado importante para cada um, né? Com certeza. Agora eu quero o seu depoimento, Cris Marri. Você também tem que falar sobre isso. Assim, o BR, ele define para mim tantas coisas, né? A forma de você lidar com a sua própria voz, né? Eu sabia, né, que entre nós, que a minha carreira como cantora, ela iria até um certo tempo, porque eu ia ter que retirar minha tireoide, né? E ela vai acontecer exatamente quando a gente para a vida musical, né, ativa, porque eu não teria mais para onde ir, né? Eu já estava acompanhando essa tireoide há muito tempo. Então, quem sabe, né, que vive isso, sabe que a gente tem perdas vocais. Então, eu não poderia mais cantar tudo aquilo que eu mesmo gravei.
Mas em vez de ter um vazio, não, é uma celebração do tempo que existiu e que era vivo. Nós tínhamos tempo, nós tínhamos saúde para isso, a gente tinha um propósito. Então, assim, o legado que fica usamos o nosso tempo. Vivemos, assim, tudo que a gente podia ter vivido da melhor forma possível. Intensamente. Levando o melhor da nossa própria música e, assim, fomentando a música a capela brasileira, que a gente acreditava naquela época, né? Então, assim, para mim, ter voltado também, depois de tudo isso, a encontrar minha própria voz, né? É uma reconstrução e que a gente não é sempre o mesmo a vida inteira. A vida, ela faz você mudar, né? As pessoas, enfim, param de existir, novas, lindas pessoas vêm para o mundo, né? A gente vai se transformando com a vida. Então, para mim, a música a capela, ela ficou para mim num tempo absolutamente lindo, que eu guardo com o maior carinho, todos aqueles aquecimentos, né? O preparar a voz, o estar em casa com todo mundo junto, né? Eu era a única mulher, realmente, eram vários homens, mas eu descobri que existe alma feminina dentro dos homens. Eles não eram todos iguais, né? Uma sensibilidade, uma forma de lidar com a dificuldade. Eu aprendi muito sobre a natureza masculina lidando nessa história do BR6. Entender os desafios com muita estratégia. Entendi que eu tinha ansiedade de desempenho também, né? E fui estudar isso no meu mestrado, né? Muitas coisas que eu desenvolvi dentro de um avião para cantar a capela do outro lado do mundo. Mas também na minha dissertação de mestrado eu descobri que cantores profissionais sofrem mais do que os cantores amadores e que as cantoras profissionais sofrem mais do que os cantores profissionais. Elas têm mais neuroticismo por causa do perfeccionismo, que está muito mais no gênero feminino do que no masculino, no sentido do neuroticismo, né? Então, eu também tive que cuidar disso. Então, é tanto aprendizado, assim, não tem como separar, né? O meu próprio casamento, né, que é o Cilan dentro desse sonho, e esse apartamento, de tudo isso, é na minha própria casa. Então, não sei, assim, o legado é contínuo, permanente e para sempre. Para sempre, com certeza. Bom, a hora passou, a gente mal viu, né? Eu queria agradecer imensamente os nossos convidados. Eu acho que é uma honra para a gente, para a Rio Capela, para a Cris Marri, para a história da música a capela brasileira. A gente ter esses dois convidados aqui, Marcelo, Deco. Muito incrível esse papo, a gente queria ficar muito tempo aqui. Queria aproveitar e lembrar os nossos espectadores que os vídeos vão ficar lá no YouTube, né? No canal @RioCapela Cris Marri. Todos os episódios vão estar lá. E, Cris Marri, eu acho que a gente podia fazer mais uns 30 programas. Que tal? Vamos dar essa ideia? Vamos. Tá Pano bom. para manga não vai faltar. Beleza. Então, muito obrigado, gente. Muito obrigado aos nossos convidados. E até o próximo. Até o próximo. Eu quero um samba feito só pra mim. Eu quero a melodia feita assim. Quero samba porque cada samba eu sei que vou a noite inteira até o sol raiar. Quando o samba acaba, eu fico triste, então vai melancolia. Eu quero alegria dentro do meu coração. Quero samba, quero samba. Quero samba, quero samba. Eu quero um samba feito só pra mim. Eu quero a melodia feita assim. Quero samba porque no samba eu sei que vou a noite inteira
Ah, quando o samba acaba, eu fico triste, então vai melancolia. Eu quero alegria dentro do meu coração. Eu quero samba feito, um samba feito Só pra mim. espalhar, espalhar, espalhar. Quero, 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 quero. Samba piso se vê, zazuzi baião, samba seu Quero, 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 zazuzi, samba piso bezê, espalhar, espalhar, espalhar. Quero samba, quero samba. Vou te cantar, vou te cantar, vou te cantar. Espalhar, espalhar, espalhar. Quero samba, quero samba. quero sambar, quero saber sambar, o pipa do pipa, quero sambar.